Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque ainda há pouco tempo, e castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque não tornarei a compadecer-me da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor: Põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oséias, capítulo 2. Dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede. Não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque dizia: Irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que não ache as suas veredas. Ela seguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho. Arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora, descobrirei a sua vergonha diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua videira e a sua figueira, de que ela disse: São estas as minhas remunerações que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias. E andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Dar-lhe-ei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será respondido ali como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes.
Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, com as aves dos céus e com os répteis da terra. Tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei respondido, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Semeá-la-ei para mim na terra, compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-ami direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias, capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, querida de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, apesar de eles olharem para outros deuses e de amarem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, muitos dias me esperarás, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim eu também esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oséias, capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Arrombamentos há e homicídio sobre homicídio. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais compete repreender. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e eu destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo no íntimo. Portanto, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu proceder e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. A luxúria, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do terebinto, porque boa é a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei as vossas filhas quando se prostituírem, nem as vossas noras quando adulterarem, porque eles mesmos com as meretrizes se apartam com as prostitutas e oferecem sacrifícios. E o povo que não tem entendimento corre para a perdição. Ainda que tu, Israel, te prostituas, contudo não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, nem subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como novilha indomável se indomou Israel, agora os apacentará o Senhor como a cordeiros em lugares espaçosos. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo eles acabado de beber, continuam em sua luxúria. Os seus príncipes gostam de vergonha.
O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Oséias, capítulo 5. Ouvi isto, sacerdotes, escutai, casa de Israel, e dai ouvidos, casa do rei, porque contra vós é o juízo, visto que fostes laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. Não dispõem os vossos feitos, de maneira a vos converterdes ao vosso Deus, porque o espírito de prostituição está dentro de vós, e não conheceis ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Irão com os seus rebanhos e com o seu gado, em busca do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções de terra. Tocai a trombeta em Gibeá e a buzina em Ramá. Dai o grito em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Efraim será assolado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido, esmagado pelo castigo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei principal. Mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Pois para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo, despedaçarei e me irei. Arrebatá-lo-ei e não haverá quem o livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Oséias, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas e os matei pelas palavras da minha boca. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é cidade de praticantes de iniquidade, está manchada de sangue. Como bandos de salteadores espreitam um homem, assim é a companhia dos sacerdotes, que mata no caminho para Siquém. Sim, eles cometem enormidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está determinada uma ceifa, quando eu mudar a sorte do meu povo. Oséias, capítulo 7. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se manifesta a iniquidade de Efraim e as maldades de Samaria, porque praticam a falsidade, o ladrão entra e fora saqueia o bando de salteadores. Não consideram no coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas próprias obras, estão diante da minha face. Alegram ao rei com a sua malícia e aos príncipes com as suas mentiras. São todos adúlteros, são como um forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear fogo desde que amassa a massa, até que seja levedada. No dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a mão com os escarnecedores.
porque prepararam o coração como um forno enquanto se aproximam das suas ciladas. Toda a noite dorme o seu padeiro, de manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e devoram os seus juízes. Todos os seus reis caíram, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe devoram a força e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito, vão para a Assíria. Onde quer que forem, estenderei sobre eles a minha rede. Fá-los-ei descer como as aves do céu. Castiga-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nos seus leitos. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi e lhes fortalecei os braços. No entanto, maquinam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Tornaram-se como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias, capítulo 8. Toca a trombeta à tua boca. Como águia, vem o inimigo contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim, Israel, clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles fizeram reis, mas não foi por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque isso procede de Israel. Artífice o fez, não é Deus. Em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Se não houver seara, não produzirá farinha. Se a produzir, estrangeiros a comerão. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa que ninguém quer. Porque subiram a Assíria como jumento montês, solitário. Efraim, com dinheiro, alugou amantes. Ainda que os alugue entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porque Efraim multiplicou altares para pecar. Estes lhe foram altares de pecado. Escrevi para ele as grandezas da minha lei, mas estas foram tidas por coisa estranha. Quanto aos meus sacrifícios, oferecem em sacrifício carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da iniquidade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo sobre as suas cidades, o qual consumirá os seus castelos. Oséias, capítulo 9. Não alegrem, ó Israel, nem se regozijem como os povos, porque tu foste infiel ao teu Deus, prostituindo-te com sacrifícios e com libações sobre toda a relva. Não colhestes grãos nem vinho na sua festa. Não se alegrarão na terra do Senhor. Os que escaparem de ti serão levados cativos. Os que ficarem morrerão pela espada. Eles irão para o Egito. Israel, tu foste como uva desgarrada na vinha. Os filhos de Judá tiveram frutos de uma oliveira esplêndida, mas Efraim viu a sua infidelidade e se prostituiu com outros deuses. Sobre eles derramarei o meu furor. Não haverá colheita de grão, nem vinho novo para alegrar o coração. Os príncipes de Israel serão como filhos do deserto. A fome, a espada e a pestilência consumirão a sua força. A espada destruirá os seus leitos.
Os jovens e os velhos tombarão, e os seus fortificados serão como castelos assolados. Não haverá para eles alegria nem festas de lua nova. Não se cantará para eles com harpas nem com liras. A infidelidade de Efraim se revela. Seus filhos são fugitivos diante da espada. Eles tomarão outro caminho para o Egito e não se lembrarão mais do Senhor. Ali procurarão auxílio, mas não o acharão. Como eu lhes castigo, Efraim será arruinado. Judá será castigado também, porque transgrediram o Senhor e se tornaram amantes de outros deuses e se alegraram com as abominações. Oséias, capítulo 10. Israel é uma videira luxuriante, carregada de frutos. Quanto mais aumentavam os seus frutos, tanto mais multiplicavam os altares. Quanto mais se multiplicavam os altares, tanto mais se corrompia o seu coração. O seu coração é enganoso. Agora se voltarão para o seu Deus? Que fizeram os seus reis, se não cometer iniquidade contra mim? E os seus príncipes se portaram injustamente, e com os seus profetas profetizaram o engano. A terra faz luto, o céu chove. Os mesmos que semearam o vento ceifarão a tempestade. Não haverá trigo nem cevada, mas o que comer será destruído pelo Senhor. Castigarei os seus pecados com a vara e os seus crimes com golpes. Multiplicarei a sua iniquidade e tornarei a sua infidelidade contra eles. Efraim está oprimido e quebrado no juízo. Os seus juízes caíram como cães. Todos os que clamam por ele se dispersaram, porque eles se prostituíram contra mim e se tornaram uma festa de prostitutas. Sementes de mentira cresceram. O trigo foi colhido como vergonha, tudo está consumido. A espada devorará os seus profetas como leões. Como raposas se dispersarão os seus príncipes. O meu povo foi destruído porque lhe faltava o conhecimento. Porquanto tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Porque te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Semeai para vós segundo a justiça, colhei segundo a misericórdia, lavrai para vós no campo do Senhor. Colherás o fruto da fidelidade. Semearão a iniquidade e colherão a violência. Devorarão o fruto da mentira, porque confiam nos seus caminhos e nos seus feitos. Oséias, capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Com cordas humanas o atraí, com cordas de amor. Fui para ele como quem alivia o jugo sobre os ombros. Eles não reconheceram que eu os curava. Conduzia-os com misericórdia, mas eles se afastaram de mim. Com flechas de perversidade, os filhos da infidelidade me provocaram a ira. Porém não quero destruir Efraim, porque Deus sou eu, e não homem no meio deles. O santo é o Senhor, e não irei em ira. As suas portas serão lamentação, e chorarão nas suas entradas. Derramarei sobre eles o meu furor como fogo, e consumirá os seus campos. O meu coração se comoveu por causa da sua infidelidade. Prendi-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo sobre os ombros, mas eles não reconheceram que eu os amava. Com grandes açoites eu os ensinei, mas eles não me atenderam. Os seus caminhos se desviaram, afastando-se de mim. Como não se compadecer de Efraim? Como não se indignar contra Judá? O seu coração é enganoso. Agora voltarão para o Senhor? Tornam-se como arco enganador, como flecha traidora. Nunca se voltam para o seu Deus. Os seus próprios atos os castigam. A espada dos inimigos os devora. Os seus filhos se dispersam e eles perdem força. Oséias, capítulo 12. Efraim se enganou na sua própria vontade, multiplicou os mentirosos e se tornou enganador. Israel disse: eu sou rico e já adquiri para mim bens, não sabendo que a sua própria iniquidade o havia enganado. Davi lutou com Basemate e prevaleceu sobre ele. Também em Salém houve contenda. Tomou o seu coração para buscar a Deus, e com a sua força
buscou ao Senhor, que se lhe revelou. Como Jacó, que lutou com o seu irmão e prevaleceu, como Jacó, que se converteu a Deus e a Deus se voltou. Ele se arrependeu de seus caminhos e buscou ao Senhor, seu Deus. Com cordas humanas o conduzi, com cordas de amor. Fui para ele como quem alivia o jugo sobre os ombros. Mas Efraim, infiel, se apartou de mim. Eles, porém, falaram mentiras e enganaram os outros. Com palavras traiçoeiras trabalharam contra o próximo, porque o seu coração é enganoso. A tua falsidade será revelada, o teu pecado se manifestará. Porquanto falaste mentiras, foste enganoso, e o teu caminho foi como uma senda tortuosa. Por isso te castigarei. Mas no fim buscarão o Senhor, seu Deus, e os que permanecem em Jacó se voltarão para ele. Porque o Senhor é misericordioso e justo, e se compadece dos que nele confiam. Oséias, capítulo 13. Quando Efraim falava, havia tremor. Ele se exaltou em Israel, mas ele se tornou culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e fizeram para si imagens de fundição da sua prata, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices do que dizem. Sacrificai a estes homens que beijam bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como a palha que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e estando fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como leão, como leopardo espreitarei no caminho, como ursa roubada dos filhos, eu os atacarei e lhes romperei as entranhas. Ali os devorarei como leão, as feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu auxílio. Onde está, pois, o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e no meu furor o tirei. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado, dores de parturiente lhe sobrevirão. Ele é filho insensato, porque não é tempo devido de não se deter ao abrir da madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão à espada, os seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Oséias, capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e nunca mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus, pois por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra tornarão, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Efraim dirá: que tenho eu ainda com os ídolos?
Eu, o Senhor, é que lhe respondo e o protejo. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.